Então, como a gente anunciou no comecinho, hoje no nosso quadro Hora Marcada, a gente vai falar sobre o Novembro Roxo, que é considerado um mês internacional de sensibilização para a prematuridade. Uma campanha que pretende justamente alertar sobre o crescente número de partos prematuros anualmente, como preveni-los e também informar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para a sua família e para a sociedade. A prematuridade é considerada uma questão de saúde pública e atinge milhões de crianças, muita gente, né, todos os anos ao redor do mundo. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse tema, a gente está recebendo agora a pediatra, doutora Lorena Mesquita. Olá, doutora Lorena, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia. Bom dia. E a gente sabe que é uma campanha, eu acho que é recentemente, né, não tem tanto tempo assim, a gente está sempre ligado ao Novembro Azul, né, questão. Mas é uma campanha super importante, porque como a gente falou, é considerado já um caso realmente de saúde pública, né? E aí eu queria começar entendendo, né, por que tantos casos de prematuridade hoje são registrados, doutora? O que está acontecendo muito é essa questão do pré-natal. Às vezes um pré-natal que não é muito bem feito, ou às vezes algumas doenças, algumas patologias que as mães têm durante a gestação, acabam levando essas mães a ter um parto prematuro. Então essa campanha visa exatamente isso, conscientizar a população sobre os cuidados com esse pré-natal e ao mesmo tempo os cuidados com esse bebê prematuro que nasce. Então essa mãe que tem um pré-natal bem feito, um pré-natal completo, porque a gente sabe que assim, as principais causas de prematuridade é uma mãe, por exemplo, com a pressão alta, uma mãe com algumas complicações como diabetes ou infecções durante a gestação. Então isso acaba levando essas mães a ter um parto prematuro. Então visa exatamente isso, que a gente possa buscar essas mães para que elas façam um pré-natal completo, um pré-natal bem feito, porque a gente possa assim prevenir esse parto prematuro. E se essa mãe tiver complicações, que ela seja encaminhada para um centro onde possa receber esse bebê prematuro. Tá certo. Você falou de algumas causas, né? A senhora falou de algumas causas que podem causar essa prematuridade. E é possível, você falou também da importância desse acompanhamento, então é possível a gente evitar que essas crianças nasçam com essa antecipação toda? É possível que a gente possa, fazendo um pré-natal bem feito, a gente consegue aí, por exemplo, pressão alta. Então, você está vendo que a mãe está vindo com a pressão alta, então vamos conseguir tentar controlar essa pressão alta. Diabetes, a mãe tem diabetes, então vamos controlar essa diabetes. Infecções, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, os sífilis também. Então, que a gente possa tratar a infecção urinária também, que é muito comum na mulher gestante, que a gente possa tratar. E assim a gente conseguir, pelo menos, evitar esse parto prematuro. Existe uma média assim, de gestação que é considerado prematuro? A gente sabe que tem muita criança que a partir de 7 meses, assim, existe essa média de... A gente considera 37 semanas. Então, abaixo de 37 semanas é prematuro. Tem aqueles prematuros extremos, que são 28 semanas, que é aproximadamente 6 meses, são aqueles prematuros extremos. E nós temos aí aquele intervalo, aquelas crianças que nascem com 7, 8 meses. Mas a gente considera o parto prematuro abaixo de 37 semanas. Lembrando que tem crianças que nascem no tempo certo de 9 meses ou 39 semanas, mas que têm baixo peso. Então, é como se fosse um peso de prematuro. Esses bebês também merecem um cuidado mais especial. E, doutora Lorena, quais as consequências, né, dessa prematuridade? Aí a consequência é grave para esses bebês, para os bebês, para suas famílias. Por quê? Porque essas crianças acabam tendo diversas infecções, por exemplo, são crianças que podem ter mais problemas pulmonares, doenças do pulmão, são crianças que podem desenvolver atraso do desenvolvimento, então são crianças que podem ter problemas neurológicos, sequelas neurológicas e, além disso, é toda a questão familiar, né? Que a mãe, assim, tem toda uma estrutura familiar que precisa também uma maior demanda para essas crianças. Sem dúvida. Você imagina, né? A pessoa ficar ali esperando na expectativa de ver seu filho nascer, depois que nasce, não poder ter o contato com ele, porque a maioria deles tem a necessidade de ficar internado. E a gente até trabalha também na parte da pediatria essa questão da pele, que é uma das causas também do Novembro Azul, ou do Novembro Roxo, que é o quê? Esse contato pele a pele da mãe com o bebê, que é o método canguru que a gente utiliza nas maternidades. Então, a gente trabalha a criança que consegue ficar fora das UTIs, fora da incubadora, a gente leva essas mães para ter esse contato pele a pele da mãe com o bebê. Que é o método canguru. Né? Cura. E é importante. E as estruturas dos hospitais hoje, das maternidades, eles estão preparados para receber esses bebês prematuros? Assim, aqui no Piauí a gente já está conseguindo descentralizar. Mas a gente sabe que a nossa Evangelina Rosa é aquela que é a referência.
Então é por isso que é importante ter um pré-natal completo. Por quê? Porque se o médico que está fazendo, o obstetra que está fazendo acompanhamento daquela mãe, está vendo que ela vai ter que ser prematura, o bebê vai ter que nascer prematuro, então que o pré-natal dela já faça em um centro de referência e que essa criança já nasça em um local onde ele possa ter uma estrutura de UTI ou de médio risco. Para que a gente quer leigo, para que a gente tenha uma ideia. Uma criança que nasce, por exemplo, com 6 meses, 7 meses de gestação, ele vai precisar ficar esse tempo que seria de completar o período de gestação normal ou às vezes até se prolonga mais do que isso? Às vezes até se prolonga. A gente tem crianças que passam 2, 3 meses após o nascimento. Tudo depende das condições que essa criança nasce, né? Se é uma criança que nasce bem, que não tem problemas respiratórios, que são aqueles bebês um pouco maiores. Esses bebezinhos de prematuro extremo, de 26, 28 semanas, eles vão precisar de um cuidado mais especial. Então, normalmente eles precisam de cuidados de ventilatório, aqueles que são entubados, que vão precisar de mais de UTI, de um cuidado mais especial. E temos aqueles que nascem bem, mas que nascem com um pezinho mais baixo. E aí eles precisam pelo menos atingir os 2 quilos para poder ter alta da maternidade. E geralmente tem problema também de amamentação, que a gente sabe que o leite materno é super importante para o bebê assim que ele nasce, mas se a mãe teve esse parto prematuro, ainda não tinha completado todo o ciclo, tem também essa questão da amamentação desses prematuros? Tem. E é por isso que a gente bate tanto nessa questão da doação do leite materno. Porque a gente sabe que essas crianças prematuras, o leite materno para eles é essencial. E se aquela mãe, por algum problema, alguma coisa, não poder amamentar seu filho, por isso que é importante a gente estar fazendo a doação do banco de leite, né? Doando o leite materno para o banco de leite das maternidades, para que elas possam, assim, conseguir nutrir esses pacientes, esses bebezinhos. E é super importante esse leite materno nos primeiros meses de vida. Tá certo, doutora. Então, na verdade, o alerta que fica nessa campanha, né, que é o Novembro Roxo, é da importância de você ter esse acompanhamento de perto para você evitar casos assim. Esse é o principal alerta. É isso. E a gente poder ter um serviço certo para quando esse bebê nascer, ter toda essa assistência e evitar as sequelas. Tá certo, doutora Lorena. Esse foi o tema do nosso quadro Hora Marcada de hoje. Você tá me devendo uma receita aqui na nossa cozinha. Ainda. Vamos deixar já amarrado aqui com a nossa produção para a gente conhecer o outro lado da doutora Lorena também, que manda muito bem na cozinha, né, doutora? Tá certo, doutora. Obrigada pela sua participação aqui no nosso Tem de Tudo. Da próxima vez que ela voltar, gente, ela vai estar ali na cozinha com a gente, tá bom? Sempre uma alegria recebê-la aqui no nosso programa.